Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. É com muita honra e muita alegria que mais uma vez me dirijo a vocês para comentarmos mais uma passagem de Jesus Cristo retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no capítulo 23, itens 4 a 6, subtítulo Estranha Moral, e tratando do assunto hoje chamado Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Vamos fazer a apresentação desse tema exatamente em função do que, por incrível que pareça, acontece ainda hoje, quando se leva ao pé da letra as questões apresentadas por Jesus. Então, vamos fazer a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, justamente Jesus. É uma obra trazida até nós por Francisco Cândido Xavier, na psicografia que nos trouxe, com que nos brindou o nosso querido irmão Emmanuel. A lição é de número 154, Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, por Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos, precipitados, não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos seus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação do Mestre
e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de trabalho e que estejamos certos de que a Tua palavra não passará. Que a nossa fé e a nossa esperança nos movam na Tua direção e que tenhamos o discernimento de conhecer o bem, o mal e evitar o mal, pelo bem que tanto nos fizeste. Abençoa-nos, Senhor, e que a nossa empreitada seja coroada de pleno êxito diante desses irmãos tão queridos que nos assistem agora. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tem 28 capítulos. E nós vamos tratar hoje de um pedacinho do capítulo 23, nesses itens 4 a 6. Se volvermos ao capítulo 1 desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 2, nós teremos lá escrito: na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí, nesses 10 mandamentos, vamos direto ao mandamento número 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor nosso Deus vos dará. A lei civil ou disciplinar decretada por Moisés se constitui do Pentateuco, que compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que para os hebreus da época, os judeus, é a Torá. Há inclusive no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 32, o seguinte: diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, Levítico também trata dessa questão do respeito, e quando usa o termo cães, é quando se fala a fronte encanecida, ou seja, quando os cabelos já estão brancos e a face já está enrugada de tanto trabalho em favor da família, em defesa dos filhos, a criação, e aí vem a lei do retorno, onde é necessário que os filhos se dediquem a esse cuidado dos idosos. Então, a severidade, a vingança, a ira de Deus eram atributos imperativos na letra de Moisés, pois naquela época havia o predomínio da força sobre o direito. A escravidão, que envolvia a política, a economia, o credo, a raça, a paz social, tudo isso era complicado pela escravidão. Então era um patriarcado conservador, a luta pela posse de bens, pela posse de pessoas, a humanidade era essa. Aparentemente, estamos livres? Não. Acreditamos, inclusive, que nós também, hoje encarnados, estivemos lá naquela época. Não podemos garantir. Então, a crença de um Deus único, a substituição de sacrifícios humanos pelo sacrifício de animais, o início da valorização do ser humano, no entanto, eram convicções que já acentuavam naquela sociedade. E, nesse contexto, é que surge Jesus Cristo, no considerado ano zero,
segundo os doutrinadores. Roma, na política expansionista, levara seus exércitos até a Palestina no ano 64, através do general Pompeu. O Egito já havia sido conquistado, alcançado em 63 a.C. com o general Marco Antônio. E lá no ano 58 também a.C., com o general Júlio César, o Império Romano chegou até as Gálias, que nós conhecemos como a França. Então, a influência política, a cobrança de impostos, a mistura de culturas, a implementação de infraestrutura, os cultos religiosos, tudo contribuía para que a Palestina vivesse em sobressaltos diários. Mas Jesus chegara. Então, há inúmeras obras e registros dando conta de que em Roma ascendera o trono o primeiro imperador, Augusto, no ano de 27 a.C., que só deixou o trono no ano 14 depois de Cristo com a sua morte, sendo então substituído por um dos piores deles, Tibério. E esse progresso, chamado inclusive de século de Augusto, é um progresso muito sensível em todas as áreas que Roma pôde experimentar e todas as colônias subordinadas a eles. Também com a construção de teatros, edifícios suntuosos, palácios, praças, avenidas, urbanização, enfim, era uma melhoria que Roma alcançava e que os outros também, nesse diapasão, acabavam beneficiados. Havia inclusive a chamada Pax Romana, porque havia como que uma paz não duradoura, mas controlável, em função dessa evolução e da presença de Jesus. E Jesus Cristo, então, nos trouxe o exemplo máximo para a humanidade do que seria a humildade quando surgiu na manjedoura. Então, os principais registros dessa fulgurante passagem, que em verdade Jesus não passou, ele ainda está, né? Nós vemos nos 4 evangelhos que correspondem ao Novo Testamento. Então, aquele Deus vingativo, rancoroso, cruel do Velho Testamento passa a ser descrito como o verdadeiro sentido para o homem que deveria estar renovado para receber e reconhecer um Deus misericordioso, justo, bom, um Deus de amor, de luz, de paz, que não é o futuro distante, mas é o presente que, mesmo intangível, é a razão maior para se acreditar na reforma íntima e vivenciar diariamente essa evolução moral. Única maneira de se alcançar essa plenitude dos costumes, dos deveres, da consciência cósmica realmente do universo, mas tudo isso dentro de nós, com essa reforma. Mas vamos perguntar, o que é moral? É a parte da filosofia que trata dos costumes, deveres e modo de proceder dos homens na relação com seus semelhantes. É relativo ao espírito intelectual, por oposição ao físico material. É o intelecto dominando a matéria. Vamos lá nos alfarrábios. E aí vem outra pergunta, e o que é filosofia? Filosofia vem do grego philos, que é amizade, amor fraterno, respeito, e sofia é do grego sabedoria. Então, vamos fazer uma reprodução aqui, entre aspas, ao reencarnar, como prega o Espiritismo, já traz o espírito a sua armação, a sua estrutura psíquica para determinado tipo de conhecimento em razão do lastro adquirido anteriormente. Justamente por isso, às vezes encontramos no seio da massa humana elementos que não têm ilustração acadêmica, mas têm profundos raciocínios filosóficos. São espíritos bem vividos, já afeitos aos processos de especulação e crítica.
Essa anotação, fecha aspas, está no capítulo 26 do livro Análises Espíritas de Deolindo Amorim, publicado pela FEB em 2005. Pois muito bem, a filosofia era vivenciada por Siddhartha Gautama, que é o Buda, Lao Tse, na China, Fo Yi, Confúcio, também na China, Hermes Trismegisto, lá no Alto Egito, Pitágoras, Sócrates e Platão na Grécia, que vieram com a missão de preparar um caminho para a humanidade receber Jesus. Eles vieram com essa missão. Jesus está sempre por trás de tudo isso relacionado ao planeta. Ele é o governador da Terra e estava ciente de tudo isso. Mas, ainda assim, as barreiras antepostas eram e são resistentes, quase sempre redundando em fracasso para a humanidade, as tentativas de vencer os vícios e enveredar pelos caminhos da virtude, até por economia. A gente sempre comenta isso. 7 pecados capitais. Por que seguir os 10 mandamentos? 7 dá menos trabalho, não é? Então, uma das barreiras é o idioma. Vamos ver lá. Ao tempo de Jesus na Palestina, falava-se o aramaico, o siríaco, o hebraico, o árabe, o etiópico, o acádico árabe, o fenício e o grego. E com a expansão do Império Romano, chegou também o latim. Isso para ficar nas principais, sabendo-se que havia muitos regionalismos e também seus dialetos, como nós temos no Brasil, desse tamanho, os regionalismos correspondentes a cada região e às vezes alguns dialetos que mesmo hoje nós temos dificuldade de entender. Então, para se ter uma ideia, a Bíblia foi traduzida daquela mistura de aramaico, hebraico e várias outras línguas nos seus múltiplos livros, teve que ser vertida para o grego, mais tarde então do grego para o latim, e aí finalmente do latim, derivando para as suas línguas filiais, chegou até o português, que é a língua mais nova derivada do latim. E chegou até nós então a Bíblia na versão como nós conhecemos. Agora, a outra barreira é moral. Vamos perguntar, e essa estranha moral? O que é essa moral? Essa moral é estranha, porque é oposta aos costumes da época, de ontem. Hoje não. Nós já evoluímos demais, né? Muito bem. Ela é estranha porque, dentre os judeus, os escribas e os fariseus ostentavam uma grande santidade exterior, com vestimentas, atitudes, exaltações, etc., que Jesus percebia serem fingidas e hipócritas, pois revelavam uma altivez em público e nos cultos, mas eles não cumpriam aquilo que pregavam. Das inúmeras passagens de Jesus registradas no Novo Testamento, Mateus, no seu capítulo 23, versículos 2 a 39, em especial nos versículos 13 a 29, narra para todos nós, no que ficou conhecido como Sermão dos 8 Ais. Era um momento em que Jesus chamava a atenção justamente àqueles que, sentando na cadeira de Moisés, foi a expressão usada por Jesus, criavam, escreviam e interpretavam as leis. Esses deveriam ser os primeiros a dar o exemplo daquilo que impunham ao povo. Mais adiante, uma passagem em Marcos, também, capítulo 7, versículos 1 a 23, em especial nos versículos 6 a 13, em que Jesus, criticado por esses escribas e fariseus, pelo fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos para comer o pão,
O mestre, então, exemplificou com a prática farisaica do Corban. E aí, mais uma palavra difícil, mais uma palavra estranha. E o que é o Corban? O significado dessa palavra é uma oferta para o Senhor. Então, o que os fariseus fizeram? Está registrado, eles fizeram. Eles protagonizavam um falso sentimento de religiosidade, pois criaram uma lei que permitia aos judeus em geral, não era específico para os fariseus, permitia que eles doassem, oferecessem a Deus os próprios bens, o que eles tinham dentro de casa. Não era só uma parte do que auferiam com o trabalho. Eles eram trabalhadores, mas esses bens eles ofertavam a Deus para justificar a negativa de ajudar os próprios pais, já idosos, cansados de tanto trabalhar e impossibilitados de arcar com o próprio sustento. E nessas circunstâncias, vai uma observação importante. Um pouquinho d'água. A expressão corban, lá no idioma deles, né, foi traduzido com essa fonética, com essa sonoridade, corban. É a oferta dedicada a Deus num templo religioso, não podendo ser devolvida após a doação ser efetuada. Entenderam o significado? Eu iria no templo daqui a uma semana e iria dispor de uma certa importância ou de algum bem em homenagem a Deus, ia fazer a oferta no templo. Depois que eu praticasse esse ato, aquilo que eu doei não poderia ser devolvido para mim ou para cuidar propriamente de mim ou de cuidar dos meus próximos, em especial aos pais, após a doação. Mas eles, os fariseus, alegavam que era uma oferta para Deus antes de fazer essa doação, dentro de casa. Então eles alegavam que esses bens eram corban, e por isso os pais passavam tantas dificuldades. Ora, o quarto mandamento que nós lemos lá no início da lei trazida de Deus por Moisés, não manda honrar pai e mãe? E há ainda no livro, lá o Levítico 19:32, diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temereis o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, eles sabiam disso. Eles eram legisladores. A grande massa era analfabeta e dependia justamente dos escribas e dos fariseus para ler, interpretar a lei, para que então essa massa, esse povo pudesse seguir adiante dentro da lei criada por eles. Então, há uma explicação aqui sobre essa moral que era estranha, a estranha moral, porque contrariava tudo aquilo que eles estavam acostumados a escrever, determinar e não cumprir. Mas não eram só eles. O povo aceitou essas leis porque interessava ao povo. Eles queriam seguir esse exemplo. Eles não abriam mão daquilo que era seu. E Jesus veio pregar que o reino dele não era desse mundo. Todas as promessas de Jesus eram sempre para o futuro. Mas a modificação para receber o direito de passar para esse mundo de felicidade ainda intangível era exatamente isso, com a modificação das atitudes, as suas características, deixar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza
deixar isso de lado. Mais um golinho d'água. Então, no capítulo 23, que é o objeto do estudo nessa oportunidade do Evangelho segundo o Espiritismo, ele reproduz as passagens do Novo Testamento e desta feita refere a Jesus nos tópicos. Então são esses 4 tópicos: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Palavras de Jesus, registradas. Então no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, em especial no versículo 1 a 42, ou seja, todo o capítulo 10, é dedicado àquele momento em que Jesus chamou os 12 discípulos, ou apóstolos, que eram os primeiros que o seguiram, deixaram tudo, inclusive, e o seguiram. Então, deu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos, curar toda sorte de doenças e enfermidades e anunciar que era chegado o reino de Deus. Então, nesse capítulo, Jesus previu que o irmão ficaria contra irmão, pai contra filho e filhos contra os pais, ou seja, a missão no nascedouro já provocaria divisões no seio da própria família. Então, Jesus não disse para renunciar à família, mas para que tivesse a mensagem divina em primeiro plano, pois a luz irradiada a partir de cada um iluminaria também a própria família. E se a lei é a do amor a Deus, como haveria de ser de aquele irmão, aquele discípulo não amar a própria família? Seria um paradoxo, né? Mas isso tudo é por conta das traduções e das tradições do não fazer, do deixar para amanhã, do deixar para depois. Incluindo a reforma íntima, é que faz com que a humanidade sofra ainda hoje, no século XXI, ano 2022, e nós estamos aí às voltas com as guerras, com a cobiça, com a riqueza de um lado, a miséria de outro, a doença e a insanidade. É o que está graçando nesse mundo, graças às nossas próprias atitudes. Então, ainda em Mateus, há também o capítulo 19, lá nos versículos 29 e 30, onde Jesus diz aos discípulos: e todo o que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esse é o mundo futuro. Essa é a vida eterna, mas de um mundo intangível, invisível ainda para nós, na matéria. Aferrados àquilo que é matéria, aferrados ao que é nosso, naquele pronome possessivo, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, nada é nosso. Nós somos partícipes, nós somos partículas, representado por essa família, que é a menor célula, é onde realmente, dentro da própria casa, que o pai e a mãe cuidaram de construir, de possuir, de adquirir, para que nós pudéssemos ter o nosso cantinho para dormir, para nos alimentar desde pequeno. E aí, ao final da existência, depois de tantas lutas, o pai e a mãe com o rosto enrugado, o corpo vergado, cansado, quando pensa que vai ter o retorno dessa, até em forma de gratidão dos filhos por esse final de vida, ficam então relegados a um segundo plano. Então tem um registro de João, no seu capítulo 18, versículo 36, que fala de um diálogo que teria havido, né, entre Jesus e Pôncio Pilatos,
no momento em que Jesus seria crucificado. Pilatos perguntou se ele era rei, e Jesus respondeu, está lá, abre aspas, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Veja a ironia. Entretanto, o meu reino não é daqui. Fecha aspas. Então, ao fim e ao cabo de tantas passagens, resta bem claro a palavra abandonar para Jesus, né? E o que aprendemos a ter, e que aprendamos a ter o interesse na vida futura e nos desapeguemos de tudo que nos cerca na matéria, incluindo a família. Mas não significava, como lá no início desse capítulo, Jesus anunciara também odiar, né? Odiar naquela época tinha o significado de amar menos. Esse amar menos não significava diminuir o amor, o sentimento de fraternidade por quem quer que seja, principalmente na própria família. Amar menos significava que Jesus chegara para trazer a mensagem superior dos desígnios de Deus, renovando esses votos de Deus pela humanidade, esse Deus sim de amor, esse Deus misericordioso, esse Deus justo e esse Deus bom. Aquele Deus vingativo, cruel, que atemorizava a todos, era necessário ser descrito dessa forma por Moisés no Velho Testamento, porque a humanidade ainda estava, naquela época, naquela região em especial, ainda muito arraigada nessa questão do egoísmo. Mas hoje, está mais suave, mas não acabou. Infelizmente, não acabou. Então, essa vida futura do intelecto para Deus e principalmente para nós, filhos, é mais importante e mais valiosa que o mundo físico, que é a matéria. Aqueles filósofos que nós faláramos no início dessa apresentação já mostravam esse caminho. E o que aconteceu com Sócrates, por exemplo? Injustamente acusado, foi julgado, condenado, e exemplo de Jesus, também não fugiu à luta. Até porque foi oferecida a ele a oportunidade de fugir, e ele teria dito lá entre os seus vários pupilos, seus discípulos também, que se ele aceitasse a oportunidade de empreender a fuga no momento mais difícil da vida dele, que era enfrentar a própria morte e injusta, ele estaria simplesmente virando um apóstata. Ele estaria praticando exatamente, na hora em que ficou mais difícil para ele, o contrário de tudo aquilo que ele pregou. Até porque os filósofos tinham costume, tinham um hábito de abstração. Eles simplesmente pareciam que estavam desligados de tudo à volta deles. Hoje nós chamamos de meditação. Tem esse nome, mas a prática já existia desde há muito. Então ele estaria contrariando tudo. E Jesus, 400 anos depois, quando passou, mas está entre nós, Jesus não se foi, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele aí estará. Foi a mensagem que ficou. Então, voltando lá na página de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, que trata da renúncia, vamos repetir o finalzinho aqui, abrindo aspas. Acaso não encontres compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus
fazendo-los todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Fecha aspas. Então é disso que Jesus falava. Era isso que Jesus pregava. Não era para odiar. Esse odiar da época tinha o significado de amar menos, porque a lei de Deus prevalece sobre tudo e sobre todas as coisas. A lei de Deus, como Moisés nos trouxe lá nos 10 mandamentos, e o Pentateuco em especial para os judeus, é superior a todas as leis que o próprio Moisés trouxe. E os escribas e fariseus, deturpando aquilo que Moisés trouxe, conseguiram criar novas leis que favoreciam exatamente a prática do egoísmo, da avareza, em detrimento da própria família, em especial dos próprios pais, esses mesmos escribas e fariseus que criticavam Jesus, tentando opor Jesus contra a massa, até que finalmente o conseguiram, sob várias acusações, e Pôncio Pilatos, que em tese não tinha nada com isso, mas era o procônsul responsável por aquela região, teve a responsabilidade de lavar as mãos ao final de tudo. Mas está registrado que ele não via em Jesus nenhuma prática de crime, naquilo que falava, naquilo que fazia. Foram os próprios judeus, capitaneados pelos saduceus e fariseus, que não podiam matar, a lei romana proibia. Então eles criaram toda essa sorte de situações constrangedoras para Jesus, e ele, a expressão maior do amor de Deus por toda a humanidade, foi sacrificado, mas não podia voltar atrás. Primeiro porque é verdade, e segundo porque era a missão que competia a ele. Ele sabia tudo antes que acontecesse. Ele percebia tudo isso antes que esses fatos viessem à luz para a massa, para a população, para a humanidade da época. E assim é até hoje. Ele está à nossa espera, desde que nós passemos de ano nessa escola da vida e consigamos chegar à perfeição. Aí nós teremos Jesus diante de nós. Enquanto isso, vamos estar nadando em círculos todos os dias, acreditando que fizemos muito, mas esse muito ainda é nada, comparado, inclusive com muitos dos personagens que estão já com o nome inscrito na história da humanidade, entre nós e o próprio Jesus, que dirá diante de Deus. Então, essa nossa pretensão vai sempre esbarrar nos nossos vícios que estaremos levando conosco, encarnação após encarnação, pedindo todos os dias, agradecendo todos os dias por aquilo que nós recebemos. Mas como é que a gente agradece verdadeiramente pelas graças alcançadas? Servindo, doando, renunciando. E isso, como Jesus exemplificou, não é exatamente o odiar e o abandonar, que é o tema, né? É amar menos e renunciar, mas convivendo em família. Porque ele mesmo dizia, quando deres de beber a quem tem sede, é a mim que estarás fazendo. Quando deres de comer a quem tem fome, é a mim que estará fazendo. Quando estiveres socorrendo e vestindo aquele que nada tem, é a mim que estarás vestindo. Essa é a grande circunstância. Não precisa ser diretamente no templo, onde iam acumulando tesouros e a população vivendo na miséria. Principalmente por essa retribuição que os filhos deviam aos pais, mas na sua vez de fazer por eles o que esses pais haviam feito por esses filhos na infância desses filhos, criavam leis e, escorados e escudados nessas leis,
não cumpriam com o dever elementar de proteger a própria família. Então, observem o seguinte: o Evangelho de Marcos foi o primeiro, em verdade, não é Mateus. Marcos escreveu o primeiro Evangelho. Ele foi escrito em Roma, mas como Marcos estava em Roma e dependia de explicar ainda o que era de fato aquele Evangelho, o que eram os judeus, para os gentios, para os romanos, ele foi escrito no ano de 64 depois de Cristo. Já tinha mais de 30 anos que Jesus tinha partido na carne, na matéria, e foi quando Marcos mostrou a essência do que era ser cristão. O Evangelho de Mateus, cronologicamente é assim, é o segundo Evangelho, ele foi escrito em Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, justamente quando Roma arrasou Jerusalém, no mesmo ano. E era para a comunidade de judeus, para que perseverassem, tivessem fé, tivessem forças. E o Evangelho de Lucas foi escrito em Antioquia, no ano 80 depois de Cristo, e dirigido para os gentios. O Evangelho de João, finalmente, foi escrito em Éfeso, quando João Evangelista já estava tomando conta de Maria, a casinha lá no monte, lá no alto do morro, que virou casa da Mãe Santíssima, enquanto João peregrinava na cidade abaixo, Éfeso e as cercanias, foi escrito em 95 depois de Cristo e dirigido aos gentios. Então, no Velho Testamento, em Levítico, voltando lá em 19:32, a lei mosaica determina que se proteja os pais e idosos em geral. Nós chegamos ao século 21 e vejam só. Eu vou citar para vocês que aqui a gente precisa de fato copiar. Decreto-Lei 2.848, de 7/12/1940. É o Código Penal Brasileiro. Modificado, atualizado, com várias inserções trazidas pelas leis, para, inclusive como era naquela época. Novos hábitos, novos modos, novos costumes, novas leis para ditar a ordem no rumo do progresso, que deve ser material, intelectual e principalmente moral. Então, o Código Penal Brasileiro é de 1940, já do século passado, e diz assim, em especial no artigo 133, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Aí tem uma série de descrições de agravamento, atenuante, mas tem previsão de prisão, perda da liberdade, porque é crime, pagamento de multa e uma série de outras coisas que sujeita ao indivíduo comum, ou seja, nós, hoje, se abandonarmos incapazes. Pode ser um bebê, pode ser um ancião. Ele é incapaz de se defender sozinho. E se ele tem uma família na condição de pai com relação ao bebê, na condição de filho com relação aos pais, há uma culpabilidade aí. Mas só isso ainda não dava certo. Aí, dentre muitas das constituições federais, que a gente tem que chamar Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o nome correto. Essa é de 5 de outubro de 1988. É chamada também de Constituição Cidadã, onde os direitos do cidadão brasileiro estão mais vivamente elencados e as obrigações também. Então ela traz no artigo 226 o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vem também nesse mesmo capítulo, diz assim, artigo 229, os pais
tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. E não para por aí. Além do Código Penal e da Constituição da República Federativa do Brasil, edição de 1988, quando chegou em 1990, precisamente no dia 13 de julho de 1990, foi publicada a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz lá no seu artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Mais adiante, foi criada a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, para onde todos nós, que ainda estamos encarnados, invariavelmente seremos dirigidos. Significa a passagem do tempo. E o tempo vai cobrar o seu preço, porque tudo que é ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Morre a matéria, mas fica o espírito. Mas vamos lá nesse Estatuto do Idoso. Parte do artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. É obrigação, aqui não é mais dever, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação. E aí vem um elenco de várias outras atividades, como acesso à educação, acesso à cultura, ao lazer, à diversão, o acesso à socialização, que é conduzir, levar para shopping, levar ao cinema, levar ao teatro, participar das festas, os aniversários, as comemorações, vai passear na praia, vai ao futebol. É claro que nós temos que respeitar hoje esse momento em face da pandemia, trazida como consequência exatamente dessa falta de amor, dessa falta de cuidado, em primeiro plano dentro da própria família, e depois essa atitude se espraiando entre os vizinhos, dos moradores da rua onde se vive, ao bairro, à cidade, ao estado e ao país. Como nós sempre falamos, leis não faltam. O que falta é cumprir a lei. Agora, é necessário. Há a necessidade, melhor dizendo, de ter uma lei que determine que eu tenha que amar o meu filho, eu tenha que amar o meu pai. Como pode uma lei determinar sentimento? Já se passaram 2000 anos da passagem do Cristo lá na Palestina. Mas Jesus é do mundo. Jesus é o mundo. Até quando as nossas atitudes, os nossos egoísmos, o nosso psiquismo, porque está tudo dentro da nossa cabeça, é tudo resultado do nosso intelecto, que ainda está arraigado, agarrado, firmemente condicionado naquele sentimento primitivo, mesmo tendo passado 2000 anos e com todos os exemplos deixados por Jesus através do Novo Testamento, nas palavras
trazidas até nós por esses evangelistas, nas traduções de que faláramos no início da apresentação desse trabalho, mas tudo isso que Jesus veio para mostrar, veio para cobrar da humanidade daquela época, permanece como uma chaga viva, não na matéria, mas no intelecto. Essa chaga está viva dentro de nós, em especial pelo orgulho, pela vaidade, pela avareza, pelo egoísmo, e isso vai solapando a cada dia e acaba por influenciar na psicosfera do planeta. Nós, com essa tão propalada, cantada em prosa e verso, regeneração planetária, fazemos planos. Nós sonhamos com esse planeta fazendo parte dos orbes em regeneração. Olha que nós estamos chegando na metade da caminhada do planeta. Olha a felicidade. Já foi mundo primitivo. Está se livrando da fase planetária de provas e expiações. Mas acredita-se que é no estalar de dedos que as coisas funcionam. Não é assim. É a nossa atitude que vai fazer com que alcancemos essa felicidade ainda encarnados, mas temos que mudar desde ontem, não é para amanhã. Esse é o recado que Jesus deixou. E nós aqui, humildemente, tentamos trazer, temperar com o nosso conhecimento, com as palavras e as consultas aos livros, aos alfarrábios, para tentar sintetizar nesse pouco mais de 50 minutos, nós mesmos dependentes da misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados de todos os dias. Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês pela paciência, por terem dado um pouco do tempo, doado uma parcela do tempo da rotina de vocês para a apresentação desse trabalho, que Jesus continue nos abençoando. Em especial, a Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, que esse nosso mártir, porque também sofreu pela causa de Jesus, Fabiano de Cristo, que esse exemplo fique para todos nós, que mesmo em chagas vivas na matéria, conseguiu expurgar as chagas vivas do Espírito e fez o que podia pelo próximo, desde a sua família e até aqueles mais necessitados que chegavam até ao convento de Santo Antônio. Que fique a lição, que Jesus nos abençoe e esse Deus maravilhoso de luz e paz, tão perto dentro de nós e tão distante ainda por nossos próprios erros, pelas nossas próprias iniquidades, tenha misericórdia de nós para que alcancemos essa felicidade e junto com esse planeta possamos entrar de fato nesse novo início de regeneração. Que sejamos promovidos como esse orbe que nos acolhe será, mas tem o tempo terra e o tempo humanidade. Lutemos para participar desse banquete junto com Jesus e diante de Deus. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Ti, Pai eterno. Amém. A todos vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado, esperando numa próxima oportunidade estar junto de vocês para dialogarmos, pesquisarmos, discutirmos sobre essas leis tão lindas de Deus e que não estão tão distantes quanto parecem, estão dentro de nós. Porque, como disse Jesus em Mateus 13, somos 5, versículo 13, somos o sal da terra. Como disse Jesus por Mateus, capítulo 5, versículo 14, somos a luz do mundo. Façamos essa luz onde quer que estejamos. Muito obrigado.
e um abraço fraterno para todos vocês.